Ok. Então, boa noite a todos. Vamos começar nossa aula de hoje, certo? É o terceiro assunto da primeira atividade ainda, certo? Que é o que chamamos de integração por partes. Integração por partes. Então, a gente primeiro definiu a, a integral indefinida, né? E o que estamos fazendo agora são ver algumas técnicas de integração que vão nos servir para poder resolver algumas integrais que você não consegue resolver diretamente usando as fórmulas, né? Essa que é a ideia básica de utilizar a técnica de integração, ok? Então, a primeira integração que vimos na aula passada foi a substituição simples, certo? E agora a integração por partes. Lembra-te que eu falei que a integral indefinida faz o processo inverso da derivada, né? Então, a substituição simples corresponde ao processo inverso da regra da cadeia, tá certo? A integração por partes faz o processo inverso da propriedade do produto de funções, né? Da derivada do produto. Perdão. Não vou deduzir aqui como se faz para encontrar a fórmula, simplesmente vou colocar a fórmula para vocês aqui, né? A integração por partes é assim. A integral de u de v é igual a u vezes v menos a integral de v de u. Certo? Então, quando você vê essa fórmula, o que está sendo falado aqui, na realidade, é que você vai selecionar uma parte da tua integral e que tu vai chamar de u, certo? E o que sobrar da tua integral, tu chama de dv. Então, são duas partes, né? Você escolhe um u e escolhe um dv, tá certo? E, então, de acordo com esse u e esse dv, então, você vai calcular o u e o v e o du, né? Todos os elementos, certo? Então, você escolhe o u, certo? Que é uma parte da integral, e escolhe um dv. Então, esse u, você vai derivar para encontrar o du, certo? E esse dv aqui, você vai integrar para encontrar v, já que a derivada de dv é v, tá certo? Então, uma parte da tua integral aqui, que tu escolheste, tu derivas e encontras du. Outra parte da tua integral, o que sobrou, é o dv, tu integras e encontras v. Aí, então, tu monta essa formulinha, o v menos v de u, tá certo? Nem sempre é possível usar a integração por partes, certo? Sempre a ideia de você usar técnica de integração é você ter uma facilidade no cálculo, certo? Pegar uma integral que você não tem como resolver diretamente e tentar resolver de uma forma mais simples possível, né? Então, às vezes, não convém usar a integração por partes, depende. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, onde é interessante você usar a integração por partes e ver o que acontece. Vários fenômenos podem ir acontecendo ali resolvendo as contas, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Exemplos. Vou fazer os mesmos exemplos que estão nos slides, só que vou explicando melhor, né? Os slides que estão na sala. Então, o primeiro exemplo diz assim: é a integral de x vezes cosseno x de x, né? É um típico exemplo, porque, como eu te falava antes, a integração por partes tem a ver
com a derivada do produto de funções, né? Então, muitas vezes, quando você tem um produto de funções que são diferentes, né, diferente estrutura, como o cosseno, que é uma função trigonométrica, e o x, que aqui está representado como se fosse um polinômio de grau 1, ou uma linha reta. Então, ali, normalmente, assim, normalmente não, é uma interessante técnica você aplicar a integração por partes, certo? Pode ser que funcione, pode ser que não é garantia, tá certo? Não é assim que sempre a receita vai funcionar corretamente, né? Quando você está resolvendo uma integral, sempre por tentativa e erro, certo? Então, assim, às vezes você tenta, se você não consegue, então você vai tentar de outra forma, usando outro método. Sempre é assim, dessa forma, né? Acertando e errando, sempre é a ideia que você faz. Então, aqui é o caso onde temos uma integral, e então imaginamos que x cosseno x é o u de v, tá certo? Então, essa parte inicial da integral vai ser o u de v. Então, o que que temos que fazer aqui? É fazer uma escolha, certo? Escolher quem vai ser u e quem vai ser dv. Aí, depende, porque é só você verificando se... Qual é a dica, normalmente, que eu dou? Se as contas, porque você observa que aqui você vai ter, novamente, uma integral para calcular, certo? Uma integral que está na fórmula mesmo, né? Então, você parte dessa integral, mas na tua fórmula fica ainda uma integral para calcular. Então, se essa integral que fica para calcular for mais simples que a anterior, então, é uma possibilidade, certo? É o que você pode avaliar como sendo que está sendo útil você usar essa integral, certo? Então, vamos lá. Porque você vê que não tem uma fórmula direta para x cosseno x. Tem uma fórmula direta para o x e tem uma fórmula direta para o cosseno x, mas não tem para o produto. Então, o que passa se a gente escolhe como sendo o x, por exemplo? E o dv, então, é o que sobrou da integral. Se pegamos o x, sobrou cosseno x de x. Tá certo? Então, como eu falei aqui na explicação da fórmula, a parte U tu vai derivar e o dv tu vai integrar, certo? Então, se eu derivo U, vai ser a própria derivada do x, então, dx. Porque a derivada de x é 1 vezes dx, porque você derivou em relação ao x, então você deixa representado em quem você derivou. E aqui você integra. A integral de dv é o próprio v, e a integral do cosseno é seno, né? Seno de x. Correto? A integral do seno do cosseno é seno. A integral do seno é menos cosseno. Correto? Isso aí tem que estar bem na sua mente. Então, agora, vamos a montar a formulinha seguindo as letras que estão aqui na fórmula. Então, aqui observa que tem U e tem o V, né? Então, o V, ou seja, X, seno X, né? U vezes V, né? U vezes V. Então, X, seno X, menos, certo? A integral, né? A integral de V de U, ou seja, a integral do seno de X vezes de X, né? Que é o que está aqui, o de X somente. Correto? E agora, claramente, você vê que a integral que sobrou aqui está mais simples, né? Porque é simplesmente a integral de seno x. E a integral de seno x, como eu tinha dito a vocês, é menos cosseno. Então, aqui vai ser x vezes, diminuir aqui um pouquinho o símbolo da integral, vezes seno x, menos a integral do seno, que é menos cosseno, então menos por menos dá mais, cosseno x, mais a constante. Pronto. Aí você, então, resolveu a sua conta. X cosseno x tem como resultado a integral de x cosseno x é x vezes seno x mais cosseno x mais a constante. Entendeu? Então, essa é a forma em que você vai usar a técnica. Ok? Passamos outra questãozinha aqui. Por exemplo, a integral de x ao cubo
elevado a x ao quadrado de x. Você vê que aqui, novamente, temos um produto de duas funções que são diferentes de estrutura, né? Um polinômio de grau 3 e aqui a exponencial, né? Então, aqui a gente tem que ver, novamente, quem vamos escolher para ser U e quem vamos escolher para ser o dv. Então, por exemplo, o que você a gente escolhe como sendo U, por exemplo, o x ao cubo? E o dv como sendo x quadrado de x. Aí, então, tu derivas em cima, integra embaixo, né? É assim que diz a regra, né? A formulinha. Então, o que acontece se eu vou derivar em cima? A derivada de u é a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado de x, né? Porque derivei por x. E a integral de v é v, e a integral de e a x quadrado de x. Aqui temos um problema, porque a integral de elevado a x quadrado de x é uma integral que, em números reais, não tem solução. Não tem como você encontrar, calcular essa integral. É um problema sério aqui. Tá certo? Então, aqui o problema é que te sobra uma integral que chama da normal, né? Então, isso aqui não tem como fazer. Não serve essa conta. Tá certo? Então, uma escolha que não te ajuda. Então, vamos pensar assim, vamos fazer ao contrário. Vamos fazer ao contrário. Vamos escolher U como sendo elevado a x ao quadrado e o dv sendo x ao cubo. Vamos ver o que passa. Aí vamos ver agora. U sendo e x ao quadrado e o dv é o que sobrou. Ou seja, sobrou x ao cubo de x. Correto? Aí então, deriva em cima, integra embaixo. Então, a derivada de u é a derivada do elevado a x ao quadrado, que é uma regra da cadeia. Então, é a própria exponencial, vezes a derivada do que está aqui dentro, do x quadrado, que é 2x dx. E a integral aqui, a integral de v é v, e a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. E agora vamos montar a conta, né? O v é x à quarta sobre 4 elevado a x ao quadrado menos, né? O v. Eu estou seguindo a formulinha aqui, menos, né? V de u, certo? Esse por esse. E aqui ficaria x à quarta sobre 4 vezes x quadrado vezes 2x dx. Olha o que sobrou como calcular a integral. Começamos com x ao cubo, e agora esse x com esse aqui vai dar 5 elevado a 5. Então, também não te serve essa escolha, porque ficou bem pior que a outra integral que começamos. Então, não dava essa escolha usar também, certo? E agora, então, se a gente escolhe os dois lados, primeiro escolhemos o x ao cubo, vai ser u, e ficou uma integral que não tem como resolver, que é do e elevado a x quadrado. E depois ficou essa integral aqui, na outra escolha, que fica uma integral pior que a que começamos. Então, como a gente vai fazer nesse caso? Então, às vezes, certo? Às vezes você tem primeiro que arrumar a tua integral, dar um jeitinho nela para você depois tentar resolver usando a técnica. E aquilo que vamos fazer agora, porque observa que aqui está x ao quadrado. Então, se a gente pudesse tirar esse x ao quadrado aqui, seria ótimo para você poder calcular a integral se aparecesse uma integral exponencial. Porque o problema é esse x quadrado aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui ao cubo e separar. Vou colocar x vezes x ao quadrado vezes elevado a x ao quadrado de x. Por que eu fiz isso, né? Porque aqui tem um x ao cubo. Então, observa que esse x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x quadrado, né? Não é a mesma coisa. É só somar os expoentes, não é isso? Aí, então,
Será que tem mais alguém que quer entrar aqui? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Não, só uns dois mesmo, só uns três mesmo. Os valentes. Então, vamos continuar. Aí, então, você vê que o que eu vou fazer? Por que fiz isso? Porque agora a gente pode fazer uma mudança de variável primeiro, certo? Você pode chamar de t esse x quadrado, e a derivada de x quadrado é o x, que está aqui já. Então, por isso que eu preparei a integral para fazer primeiro uma mudança de variáveis e depois tentar usar a integração por partes. Então, vou chamar de t o x quadrado. O dt é 2x dx, que é a derivada, não é isso? Do x quadrado. Aí esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, dt sobre 2 é o x dx. Tá certo? Está multiplicando, passa dividindo para o lado. Então, x dx é dt sobre 2. Então, vou transformar essa integral aqui. X quadrado é o t, e elevado a x quadrado é e elevado a t, e o x dx, né, que está aqui, x dx, é dt sobre 2. Então, agora a integral ficou bem mais simples de aqui está. Observa que eu consegui baixar o grau, né, porque antes estava cubo e a quadrado. Agora ficou só t. T aqui e elevado a t. Então, vou colocar esse meio para fora, meio de t vezes elevado a t dt. Ainda é um produto entre uma função que é um polinômio grau 1 e a exponencial. Ou seja, é interessante você usar a integração por partes. Então, vou usar a integração por partes aqui nessa conta. Vou fazer aqui ao lado e depois volto aqui. Tá? Vou colocar depois só o resultado aqui. Então, vamos calcular a integral t elevado a t vezes elevado a t dt. Essa é a nossa integral. Certo? E agora a gente vai escolher alguém para ser U e alguém para ser um dv. Então, por exemplo, o que passa se agora chamo U como sendo o próprio t, esse tzinho de baixo. E o dv sendo elevado a t dt. Correto? Deriva em cima, integra embaixo. Aí, então, derivando em cima, a derivada de U é a derivada do t, que é dt. Que a derivada de T1, né, em relação a t. Aqui estou derivando em t. Quando aparece x, você deriva em x. Quando aparece t, você deriva em t. E aqui integra. A integral de dv é v, e a integral de exponencial é a própria exponencial. Certo? Essas formulinhas que a gente eu passei para vocês na outra aula, certo? Aquela listinha de fórmulas. Quando você está resolvendo as suas contas, coloca essa listinha de fórmulas aí ao seu lado, que vai te ir ajudando para resolver todas as integrais, certo? Não tem problema você usar essa listinha de fórmulas, ao contrário. Aí, então, vamos montar a fórmula. Então, temos o dv, o v, né? O v, ou seja, t elevado a t, o v, menos a integral de v de u, ou seja, d elevado a t dt. E a integral de elevado a t dt é o próprio elevado a t. Então, fica assim, mais a constante. Só que agora, lembra-te que t é o... Vou colocar essa solução aqui. Vou colocar essa solução aqui. Então, aqui, é o meio de t vezes elevado a t menos elevado a t mais a constante. Então, agora, o único que tem que lembrar é que o t é x quadrado. Então, vamos substituir por x quadrado toda a conta, né? Então, aqui fica o médio de x quadrado, que é o t, vezes elevado a t, que é x quadrado, menos elevado a x quadrado, mais a constante. Pronto, aí então conseguimos resolver a conta, tá certo? Primeiro, então, o que foi necessário aqui? Preparar a integral, certo? Fazer uma mudança de variáveis, e daí, então, você conseguiu aplicar a técnica. Mas sempre você
suspeita que você tem que fazer dessa forma quando é um produto de funções, né? Quando é um produto. Vamos ver aqui outro exemplo. Exemplo número 3. Vamos fazer aqui. Bom, como já está todo gravado, então é só ir apagando aqui e depois você assiste, ok? Eu tenho vários vídeos no YouTube, no meu canal, em relação a esses assuntos, né? Eu vou buscar os links, é que está meio bagunçado, são vídeos que eu gravei quando era o tempo da pandemia, né? A gente dava aula online, certo? Então, aí tem algum que está assim, estou tentando arrumar, mas se não tem tempo, vou passar o link assim mesmo, de qualquer forma, e você vai assistindo aí, que tem muitas questões que estão resolvidas, certo? Tem muitas explicações sobre esse assunto de integração. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou selecionar os links, certo? Desses assuntos, tanto de integração indefinida, integração por partes, substituição simples, e dos assuntos da outra atividade também, de frações parciais, tudo. Vou colocar aí para vocês no grupo, e aí então vocês podem ir assistindo. Alguns vídeos são longos, de 1 hora e coisa assim, mas você vai tirando a parte que não interessa, que às vezes tem muita conversa, conversa com os alunos, coisa assim. Aí você vai tirando essa parte que é assim, muita blá blá blá, e você preocupa de assistir a parte onde está a solução das questões, né, onde está a aplicação do assunto, que aí fica mais fácil para vocês, certo? Exemplo 3. Então, aqui a integral da arcotangente de x. Certo? Essa aqui é a conta. Então, às vezes, a gente quer calcular a integral de uma função que não tem diretamente uma fórmula, como a integral da arcotangente, mas você pode dar um jeito de fazer, porque você pensa que essa função é um produto. No fundo, é isso. A gente imagina que aqui você tem assim, a integral vezes a função U vezes a arcotangente. Então, é um produto, né? Então, você toma como U a função arcotangente, certo? O U é a arcotangente, não tem outra, não, aqui não tem como escolher, porque você tem só uma função, U seria a arcotangente, e o dv seria o dx, simplesmente. Certo? Então, estou imaginando que você tem 1 vezes a arcotangente, aí então não tem como escolher outra coisa, senão que sendo U, a função da arcotangente de x, e o dv é o próprio dx, que é o que sobrou. Você pegou isso como U, sobrou o dx. Deriva U, integra o dv. Então, a derivada da arcotangente, que é a derivada de U, seria a derivada da arcotangente, que é 1 sobre U mais x quadrado. Certo? Eu passei para vocês, deixei isso na unidade 1, deixei a listinha com as fórmulas das derivadas e a listinha com as fórmulas das integrais, que você pode estar usando o tempo todo, certo? Se você não lembra como é a derivada, você consulta naquela listinha, certo? Então, vezes dx, certo? Aqui. E aqui a integral dv é a integral de dx, que é o próprio x, simplesmente, só x. Aí, então, substituindo aqui, seguindo a formulinha, o v seria x arcotangente de x menos v de u, ou seja, a integral de x sobre o x vezes dx sobre 1 mais x quadrado. Né? Aqui, como está multiplicado, então, multipliquei 1 pelo dx, por isso que ficou assim. Então, essa integral aqui, que faltou, sobrou agora para calcular. Então, eu vejo que essa se pode calcular, ficaria assim, né? Arrumando tudo. X, arcotangente de x, menos
E aqui, então, seria a integral de x sobre 1 mais x quadrado de x, né? Arrumando a integral. Esse aqui não tem uma fórmula tampouco direta, mas aqui posso dar um jeito, já que tem um x em cima e x quadrado embaixo. Então, posso fazer uma mudança de variáveis, certo? Aproveitando que a derivada do x quadrado é o x que está aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer que t, né, seja o 1 mais x quadrado. Sempre que você vai fazer mudança de variáveis, a parte da integral que você escolhe para a sua mudança, a derivada dessa parte que você escolheu tem que ser a outra parte que sobra, ou quase isso, né? Sempre essa é a ideia, né? Que você faz normalmente. Uma parte do que sobra tem que ser a derivada que você vai ter que calcular aqui para você encontrar o dx. Entendeu? Ou seja, o dt, que é o correspondente ao dx. Dt aqui seria a derivada aqui. Ou seja, a derivada de 1 é 0, porque é constante. A derivada do x quadrado é 2x dx. Certo? Então, está multiplicando, passa dividindo. Dt sobre 2 é x dx. Que é o que está aqui. Então, substituindo, aqui vai ser x vezes a cotangente de x menos a integral. Uma coisa que é importante, ou seja, que estou fazendo nesse processo, que estou integrando, mas observa como ainda tenho na integral para calcular, não coloquei mais c no final, tá certo? Você vai colocar mais c no final, quando na conta que estiver fazendo, você resolva todas as integrais, certo? Aí, no final, mais c, certo? Então, aqui agora, como que ficaria esse x? X de x é dt sobre 2. E 1 mais x quadrado é t. Então, vai ficar assim, dt sobre 2t, né? Dt sobre 2 é o dx, x de x. E o t que está embaixo, como esse 1 mais x quadrado está no denominador, ficou o t multiplicado aqui. Esse 1 meio, esse 2 aqui, sai como meio para fora da integral, é uma constante. Então, fica x vezes a cotangente de x, vezes menos, né? Menos daqui. O meio, que esse 2 que está multiplicando o denominador, né? O meio vezes a integral de dt sobre t. E isso aqui é uma fórmula direta. É a integral do logaritmo natural, né? Então, vamos colocar aqui x vezes a cotangente, né? A cotangente de x menos o meio do logaritmo natural de t, agora sim mais a constante, porque calculamos a integral, né? E agora falta só substituir o t, que é 1 mais x quadrado. Então, aqui ficaria x vezes a cotangente de x menos o meio do logaritmo natural de 1 mais x quadrado, mais a constante. Então, essa é a solução desse integral de calibre. Ok? Bueno, não sei se, suponho que você está acostumado com essa notação, né? Que essa aqui é a função inversa da tangente, né? Ou seja, chama-se de arcotangente, sim? Suponho que já ouviu isso aí em outras aulas, em outras disciplinas, né? Essa notação da função trigonométrica que é a inversa da tangente, né? Arcotangente. Ok? Beleza, então agora vamos ver outro exemplo. Tem uns 4, 5 exemplos, certo? Então, depois disso, a gente já finaliza a aula de hoje, certo? Para que não fique tão cansativo e o vídeo também não fique tão grande assim. Ok? Então, vamos fazer outro aqui. E com isso finalizamos agora. São 4 exemplos. Tá certo? Agora, o importante é que você use aquela lista de revisão que eu passei para vocês, né? Já expliquei isso, para que você treine alguns exercícios, entendeu? Que são parecidos com o que está na lista. Então, a ideia é essa. A lista de revisão é para que você estude, certo? Tente resolver algumas questões parecidas e depois vá para a atividade e consiga resolver, certo? Em todo caso, qualquer dúvida que você tenha, podem postar no grupo de WhatsApp que temos, ou se não, não siga no AVA, né? Colocar no AVA ali,
certo? As dúvidas que tenha, certo? Se você está tentando resolver uma questão, não conseguiu, tanto da revisão como da atividade, eu posso dar uma dica, certo? Claro que na atividade não vou te resolver a conta, certo? Vou te dar uma ideia. Agora, na lista da revisão, posso te ajudar a fazer, porque como é para você estudar, aí não tem problema, eu vou te dar ser mais claro na explicação, assim, entendeu? Ok. Então, vamos fazer a questão 4, que é essa aqui. Elevado a x vezes seno x dx. Então, essas 4 questões que estou resolvendo para vocês, são tipo de exemplos especiais, assim, ou questões que podem aparecer quando você tenta aplicar a integração por partes, né? Então, o primeiro exemplo, ele é o x cosseno x, é direto, né? Então, é o que eu estava te explicando. Então, a primeira questão x cosseno x é direto. Você vê um produto de funções, aplica direto e resolve facilmente. A segunda questão, que é a x ao cubo elevado a x ao quadrado, então, como você faz essas escolhas e não funciona, aí você vê que tem que preparar a integrar primeiro, fazer uma mudança variável e aí resolve. O terceiro exemplo é simplesmente uma função sozinha, a integral da arcotangente. Mas como não tem fórmula direta, aí você pode pensar, bueno, de repente, por parte serve. Aí você tenta fazer e consegue. Entendeu? São vários tipos diferentes e nos quais é apropriado usar a integração por partes. E esse aqui, o último caso, que é um fenômeno que acontece também muitas vezes, especialmente com a função primária, certo? E vamos fazer a conta, e você vai ver que no fim, depois de resolver, você volta ao início, certo? Mas não faz mal, dá para fazer também. Mas tem que ter um pequeno cuidado no seu cálculo, certo? Então, por exemplo, aqui, x elevado a seno x de x. Então, vamos dizer que a gente vai usar assim, u como sendo elevado a x e o dv como sendo o seno x de x. Certo? Então, se você deriva em cima, integra embaixo, deriva o e e integra o seno, o que acontece? A derivada do du e a derivada da exponencial é a própria exponencial. Certo? Elevado a x de x. A derivada de v é v e a derivada do seno é cosseno. Aliás, a integral do seno, que é a integral do dv é v e a integral de seno é menos cosseno. Menos cosseno. Então, vamos substituir usando a formulinha. O v, ou seja, perdão, menos e elevado a x vezes cosseno x e menos v de u, ou seja, menos por menos dá mais a integral de elevado a x vezes cosseno x de x. Né? Menos por menos dá mais e v de u, então, cosseno x vezes... Observa que essa função que sobrou, essa integral que sobrou aqui, elevado a x cosseno x, é parecida com a primeira. A única diferença é que aqui começamos com seno e agora aqui apareceu um cosseno. Tá certo? Então é parecido. Então, o que passa se agora tentamos resolver essa aqui, por partes? Essa que sobrou. Então, vamos colocar aqui. Vamos tentar aqui agora resolver essa outra. Ou, melhor, aqui desse lado. Vamos fazer aqui desse lado. Elevado a x vezes cosseno x dx. Então, vamos fazer a escolha seguinte. O elevado a x e o que sobra, que é o cosseno de v. Né? U de v. Cosseno x de x. Deriva em cima, integra embaixo. E quando integra, a derivada de u é o du, e a derivada de elevado a x é o próprio elevado a x de x. A integral de v é v, e a integral de cosseno é seno.
Então, substituindo aqui, o V elevado a x seno x menos a integral de V de U. Né? Então, seria E elevado a x seno x dx. Bom, apareceu de novo a integral do seno, que foi a que comecei. E isso muitas vezes acontece porque é a trigonométrica, a derivada do seno e da cosseno. Então, se você deriva uma para aparecendo a outra função e assim por diante. Então, é um fenômeno que pode acontecer algumas vezes quando você está trabalhando com funções, especialmente com funções trigonométricas. E aí, então, o que podemos fazer aqui? Eu vou substituir aqui essa derivada, essa integral que calculamos aqui, separada. Então, aqui seria menos e elevado a x vezes cosseno x mais isso que calculei, a integral de, né? A integral de e elevado a x cosseno x, que é essa, né? O resultado da integral é esse aqui tudo. Então, vou colocar aqui. Seria e elevado a x vezes seno x menos a integral de elevado a x seno x de x. Se você fizer a conta direitinho, e ao fazer sua conta, a integral que você pegou no início for exatamente a que está aqui no final e com sinal negativo, então você pode ainda continuar fazendo a conta. Porque aquilo que vamos pensar aqui, como que isso fosse uma variável e passa tudo para o outro lado. Ou seja, aí vai ficar essa mais essa dá 2, né? Porque como está negativo, passa positivo para o outro lado. Então, toda vez que você estiver fazendo uma conta e na sua integral você repete a inicial na sua conta, e essa inicial, que é idêntica, né, a primeira, e tiver com sinal negativo, você fazendo as contas corretinhas, então, pega e manda para o outro lado. Aí você tem o quê? 2 vezes a integral de elevado a x, seno x, dx, né? Porque, como está negativo, passa positivo. Aí, uma integral mais uma integral dá 2. E isso é igual a quem? A quem aqui? A menos elevado a x vezes cosseno x, que foi o que sobrou, mais elevado a x seno x. O que está aqui, entendeu? Isso aqui que sobrou. Porque esse aqui foi para o outro lado da igualdade. Pensando como se fosse uma igualdade, né? Aí, então, esse 2 aqui está multiplicando, passa a dividir. Então, a integral de elevado a x seno x dx vai ser quanto? 1 meio de... Aqui é mais a constante, né? Menos elevado a x vezes cosseno x. Ou se quiser colocar, depois de fazer a soma, né? Fiz a soma, passou 1 meio dividido, mais elevado a x vezes seno x mais a constante. E aí, pronto. Você tem a solução agora da integral, certo? Essa aqui é a solução. Certo? Então, às vezes pode acontecer esse fenômeno quando você está usando a integração por partes, já que para resolver a integral, na fórmula tem uma outra integral para você calcular depois. Entendeu? Então, às vezes acontece isso de você estar aplicando a fórmula e aparecer a integral inicial, certo? Sobre com sinal negativo. Se é isso acontecer, então não tem problema. Você passa para o outro lado, soma com a que você tem, e às vezes, inclusive, aqui não fica só. Aqui tem uma constante, um 2, um 3, um 4, não tem problema, vai com tudo. O importante é que aqui tem um sinal negativo. Se está com menos aqui, então você pode passar a integral com tudo que tiver para o outro lado. E você juntar, depois somar, né? Como se fossem duas variáveis, ok? E aí, pronto, você resolve a conta. Certo? Então, esses seriam os exemplos que eu tenho para vocês esta noite, ok? Vou parar a gravação por aqui. Tá bem.